E na contramão de Lula, governadores de 12 estados e do Distrito Federal anunciaram que vão regulamentar o programa de escolas cívico-militares em nível estadual. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que vai criar um programa próprio e decidiu ampliar o modelo de ensino no estado. Em sua conta na rede social, o governador destacou a relevância do modelo militar na formação dos estudantes. Fui aluno de colégio e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Goiás, Pará, Acre, Mato Grosso e Rondônia, além do Distrito Federal, também vão manter a estrutura. Preciso lembrar que nessa semana o governo Lula anunciou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Entre as justificativas, o Ministério da Educação informou problemas de execução orçamentária e também apontou o modelo didático-pedagógico. Alexandre Garcia, inclusive você escreveu um artigo aqui para a Revista Oeste nesta semana falando da importância da educação e do ensino na vida dos brasileiros e o governo então encerra esse programa de escolas cívico-militares no Brasil e agora 12 estados mais o Distrito Federal dizem que vão permanecer com o programa, vão criar programas próprios, inclusive ampliar. Paula, há pouco eu vi no Instagram uma manifestação do governador de Rondônia, Marcos Rocha, dizendo que foi por causa da minha manifestação a respeito que ele pela primeira vez fala no Instagram. E ele conta que para tranquilizar pais, prefeitos, né, e autoridades que estão preocupadas com isso, o programa de escolas em Rondônia vai continuar e vai aumentar. Assim vai ser no Paraná, Ratinho Júnior já falou nisso, Tarcísio disse a mesma coisa, Zema também, ou seja, o Jorginho, governador de Santa Catarina, essa vingança do presidente do governo federal contra essas escolas cívico-militares está provocando uma reação que vai talvez dobrar o número dessas escolas, porque os resultados têm sido excelentes, né? Uma, não tem traficante na porta da escola. Duas, as escolas estão bonitinhas, pintadinhas, não tem mais depredação em escola. Três, não tem mais violência, não tem mais briga em escola, não tem facada, não tem tiro em escola. Quatro, por causa da disciplina, que é a base de toda a atividade humana que queira ser exitosa, é a disciplina, qualquer atividade humana. Por causa disso, está aumentando a produtividade, ou seja, as notas de avaliação das ciências, da história, da geografia, da matemática, de línguas, nas escolas. Porque os alunos estão se organizando, se disciplinando, aprendendo disciplina nesse tipo de escola. Ainda hoje eu recebi um grupo da Associação da PM de Goiás, dizendo que estão... Goiás é um dos estados que mais teve resultados com essas escolas, né? Então, os governadores vão aproveitar as PMs e o Corpo de Bombeiros, que tem gente muito bem formada, né? 2 ou 3 PMs ou do Corpo de Bombeiros, né? Lá no Rio Grande do Norte, naquela escola Maria Ilka, né? Um capitão da PM acabou se elegendo senador porque ele transformou uma escola que era depredada pelo tráfico numa escola modelo. Esse é o resultado que não querem, o governo federal não quer esse tipo de resultado, porque estimula o patriotismo, os valores, a ética, os valores da família, antidrogas, né? E disciplina, que é a base de tudo, né? Eu não entendi por que querem destruir. Mas ofereceram um limão e os governadores estão fazendo limonadas, felizmente. Pois é, os governadores estão enfrentando aí o governo Lula, 12 estados mais o Distrito Federal dizem que vão manter esse programa de escolas cívico-militares. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que, além de manter, pretende até ampliar aqui com um programa próprio. Ana, você também, esse assunto te estimulou a escrever o artigo da semana, né? Está aqui a escravidão do pensamento sobre as escolas cívico-militares. Exatamente. Eu fico muito feliz de ouvir, né, nosso mestre Alexandre Garcia falar na palavra
exata que eu coloquei no meu artigo, disciplina, porque foi o que o esporte me deu, né, e que eu carrego hoje como grande legado para qualquer área da minha vida, a disciplina. E, claro, nem todos podem ser atletas ou têm, né, aí a capacidade física de se tornar um atleta e de experimentar, né, o respeito à hierarquia, a disciplina ao trabalho, os valores, né, corretos do trabalho árduo, duro, em equipe, que o esporte dá, mas as escolas cívico-militares, elas têm esse pilar, exatamente esses mesmos pilares que o esporte, e não falo só o esporte de alta performance, não, o esporte como um todo, e essas escolas propõem isso. Então, além dessa palavra mágica, né, que a gente tem que carregar para todos os campos da vida, a disciplina, os números, os fatos, os dados das escolas, eles são impressionantes. Eu também coloquei no meu artigo que até 2022, o programa, que já havia atendido em todo o país mais de 120 mil alunos, ele mostrou números como, por exemplo, a redução dos casos de violência física foi de 82%, as diminuições da violência verbal, 75%, da violência patrimonial, 82%, e o número mais impressionante de uma pesquisa feita, né, pelo MEC com 25 mil pessoas dessas comunidades. A evasão e o abandono escolar diminuíram quase 80%. Agora, além desses números maravilhosos, né, e da disciplina, tudo isso que nós falamos aqui, as escolas cívico-militares, ela produz um problema sério, né, para projetos de tiranetes e regimes totalitários, que é a independência intelectual. Isso você pode tomar a casa de alguém, você pode prender alguém, você pode trancar contas bancárias, você pode cancelar o passaporte, mas essa independência intelectual, essa você não tira, essa você leva para onde você for. E isso acaba que demonstra a verdade do que as páginas de histórias mostram para a gente, né? A luta contra regimes totalitários, contra ditaduras, contra o desrespeito às leis, tudo isso é conquistado com uma independência intelectual. E claro que esse governo precisava acabar com uma das principais fontes de independência intelectual para os nossos jovens e adolescentes, que são as escolas cívico-militares. Bom, e antes de ouvir o comentário do Flávio, vou pedir para a produção exibir mais uma charge da semana do nosso cartunista Schmock. Tá aí, se inspirou então no fechamento das escolas cívico-militares, decretada aí pelo Ministério da Educação. Se você quiser conferir outras charges, é só entrar no site revistaoeste.com. E vou pedir, se você receber nas suas redes sociais ou WhatsApp uma charge do querido Schmock, para você repercutir e compartilhar sempre com o nome do artista, porque afinal de contas a gente precisa valorizar e reconhecer o trabalho dele. Ele faz charges exclusivas aqui para a Revista Oeste. Então, para que o trabalho dele, o trabalho da Oeste, possa ser repercutido aí também nas redes, a gente pede que você compartilhe sempre com o nome dele ali, ó, tem o @Schmock também, para você segui-lo nas redes sociais. Ele que faz um trabalho exclusivo em parceria com a Revista Oeste, porque afinal de contas a política brasileira dá inspiração de sobra aí para ele criar toda semana. Quero ouvir o Flávio e antes disso quero aproveitar também e fazer mais uma vez um convite a você que nos acompanha para assinar a Revista Oeste. Só nessa semana então temos 2 artigos, tanto do Alexandre quanto da Ana, falando sobre o fechamento das escolas cívico-militares. E esse é mais um diferencial da nossa revista digital. O que nós fazemos? Nós mapeamos os assuntos mais quentes da semana e aí os nossos colunistas fazem um aprofundamento, se aprofundam nesse assunto para trazer para você as informações mais refinadas, trazer a oportunidade para você se aprofundar em determinados temas que muitas vezes na correria da semana não é possível. Então a revista digital que sai sempre às sextas-feiras é também uma oportunidade para você se aprofundar no que está rolando em toda a semana. Nós fazemos a seleção dos principais assuntos para você que nos acompanha. Então, corre lá, revistaoeste.com/assine, esses 2 artigos realmente, Alexandre e Ana, golaço nessa semana. Então use o QR Code que está aparecendo aí na tela
passo a passo bem simples. Se você assinar agora, já consegue acessar esses 2 textos que estão disponíveis no nosso site. Agora sim, Flávio Morgenstein, sua avaliação sobre esse fechamento das escolas cívico-militares e também dos governadores que devem manter os seus próprios programas nos estados. Lula está fechando as escolas cívico-militares simplesmente porque o Bolsonaro aumentou. Então, é uma coisa que funciona, mas é do Bolsonaro. Então, olha, se o Bolsonaro falar assim, olha, eu vou dar dinheiro para os pobres. Não vamos mais dar dinheiro para os pobres. Bolsonaro toma água, vai sair lá uma reportagem de capa no jornal da velha mídia dizendo dos malefícios de beber água. A gente sabe exatamente como é que é. Bom, o Brasil ele tem vários modelos a serem seguidos. Há muitos pedagogos conhecidos no mundo. Quem já estudou isso sabe. O Brasil sempre repete os mesmos nomes. Ora, vou dar um exemplo. Reuven Feuerstein. Ele foi um pedagogo do século XX que ele foi capaz de pegar pessoas com síndrome de Down, sabe, com deficiências intelectuais, mas vamos dizer sérias, e colocar no exército de Israel. A elite militar do mundo. O exército de Israel é difícil você fazer parte dele sem conhecer pelo menos umas 2 ou 3 línguas, para você ter uma ideia. Alguém aqui já ouviu falar dele? Não, você sempre repete Paulo Freire, Piaget lá como se fossem as únicas alternativas do universo. Não é verdade, tá? O que a Ana falou é muito verdadeiro. Uma escola deve te ensinar a como pensar e não conteúdo, sabe? Só se focar em falar assim, olha, eu vou te ensinar a ser crítico. Ser crítico vamos falar mal dos governos de direita e apoiar os governos de esquerda. É isso que eles dizem que é crítico. Na verdade, você não está ensinando a pessoa a pensar. Pensamento matemático, pensamento lógico, pensamento geográfico, pensamento histórico. Não, nada disso. Você está doutrinando a pessoa a falar, pega este corpo aqui, leve esse conhecimento para frente. As pessoas acham que uma escola cívico-militar, ela é brava, assim, sabe? Você quer uma escola militar simplesmente porque ela é linha dura. Não é assim não, viu? Ela é um corpo orgânico, ou seja, você pega um pobre lá que só tem referências de violência, referências de crime, referências de famílias desestruturadas e diz para ele, olha, se você tiver essa disciplina aqui, se você fizer uma coisa adequada, você vai subir na vida, você vai ter uma família melhor, você terá um futuro para você e para seus filhos. Isso é uma coisa que as escolas não estão conseguindo dar às próprias crianças. Os professores que querem dar teoria crítica por aí, o que eles mais querem, no fundo, é que os seus alunos que não prestam atenção nas suas aulas tenham a disciplina de uma escola cívico-militar. Só pegando o exemplo da Ana, que a Paula também falou de golaço, né? Sabe que elas têm produzido também bastante? Medalhas. Quando você lembra do Brasil nas Olimpíadas, pode ter certeza, 95% saíram das mesmas escolas cívico-militares. Me inspirei na ministra. Ana, quer complementar? Só complementar, porque você disse, né, que tem muito governador fazendo uma limonada desse limão. Olha, pode ser uma limonada muito saborosa. Não custa lembrarmos que em 2021, na eleição para governadores aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata perdeu um estado importantíssimo, que é o estado da Virgínia, que estava nas mãos dos democratas há muitos anos, e na eleição, no final de 2021, eles perderam o governo, o vice, né, porque são eleições, são nomes separados, não é uma chapa, e também o procurador-geral do estado. Eles perderam exatamente porque os republicanos fizeram a base da sua campanha na não doutrinação nas escolas. Os pais da Virgínia, do estado da Virgínia, estavam extremamente incomodados já, a ponto de dizer, olha, o Partido Democrata precisa fazer alguma coisa. Eles não fizeram nada, e a teoria crítica, aí, como o Flávio mencionou, ditando os rumos do conteúdo das escolas, e aí os americanos, assim como os brasileiros, né, de bem, quando começam a mexer no futuro dos filhos, aí eles votam exatamente pelo correto, pelo que tem que ser feito. E hoje o estado da Virgínia, famoso por estar na mão dos democratas durante muito tempo, hoje está na mão dos republicanos, mas principalmente na mão dos pais. Eles sim estão ditando e observando o que está sendo dado nas escolas.